Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal sobre essa coisa maravilhosa que é o agronegócio. E como programa de tradição, recomeçamos com os índices. Vamos lá. E antes de começar com os índices, eu queria falar para você aí que mora em Goiás, que mora em Mato Grosso, que mora aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Pará, aqui em cima, quão bom é não morar em São Paulo. Por quê? Porque eu acabei de chegar de São Paulo, acabei de chegar mesmo, pousei aqui com o avião e vim aqui para gravar. E ontem em São Paulo, como um dia comum para um paulista, eu fiquei 3 horas no trânsito. À noite eu falei, vou sair com os meus cupinches aqui, né, com o pessoal da consultoria, tomar uma cervejinha. Fui pedir um Uber, roubaram meu celular. O cara passou de moto e levou meu celular. Então que bom é não morar lá. Então estamos de volta aqui, estamos morando... viva uma cidade que não seja São Paulo aí. Então se você não nasceu em São Paulo, coloque o joelho no chão e agradeça hoje, porque ô cidadezinha que é específica aí. E fugindo do tema, né, lembrando sempre, os contratos futuros aí de soja em Chicago subiram aí 5,6%, né? E o vencimento ali para setembro já está fechado em 10,22 dólares o bushel. Tudo isso apoiado por uma postagem do Donald Trump, né, de algumas novas compras da China ali e o relatório da USDA, né, que diminuiu ali a quantidade de soja, aumentou um pouco do milho. E tudo isso é só uma especulação do Donald Trump. A China continua comprando pouco dos Estados Unidos. Então, muito cuidado aí que esse preço pode continuar muito volátil, beleza? E aqui no Brasil, as exportações seguem firmes. Até o momento, foram 80 milhões de toneladas em 2025, tendo a China como principal destino. Na B3, o contrato de milho de novembro terminou a R$ 67,43 por saca. Foi um pequeno recuo de 0,3, uma estabilidade, a gente vê esse preço do milho. Muita gente pressionando por uma alta, principalmente pelo fato da demanda, né? A gente tem uma demanda de etanol crescendo, e por outro lado também, a gente também tem uma oferta muito grande. Recorde aqui e recorde lá. Inclusive, com 89% do milho colhido, a gente já bateu os números do ano passado. Ou seja, tem mais 11% ainda para colher e a gente já bateu os números do ano passado, que foi recorde. Ou seja, muita oferta. Só que a demanda também está crescendo. E nesse cabo de guerra, o milho está ficando estável. Nesse momento, é muito importante, você que tem confinamento, travar aqui na UVP, com a UVP Red, travar o seu preço do milho, porque todo mundo está falando que vai subir e todo mundo está falando que vai cair. E tem ambas informações de demanda e de oferta que estão dizendo para os dois lados. Então, trave o seu preço, não se preocupe mais com isso. Então é isso. E no mercado físico, os preços ficaram praticamente parados ali, né? Você vê no Mato Grosso continua no preço, Goiás o mesmo valor. Tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Nesse momento, freia. Já o óleo de soja foi marcado pela volatilidade, mas terminou a semana em alta de 0,9%. O contrato de setembro fechou a 53,2 por libra peso. Já o óleo de palma foi destaque, valorizou 5,7%, alcançando o maior nível em 4 meses. E agora o que mais importa mesmo é o boi, né? O mercado físico do boi gordo registrou uma valorização. Em São Paulo, o indicador da Tagro subiu para 308,53 por arroba, que não é muito uma subida, né? Se a gente olhar, esticar muito um pouquinho mais o tempo, 308 já está chegando a uma estabilidade. Outro ponto, inclusive a gente falou no Instagram da UVP Agro, que é um ponto muito bom para você travar o preço. Porque quando começa a dar uma pequena estabilizada, o preço que você paga nas opções, na put, na call, ela fica mais barata. Quando dá uma volatilidade para cima ou para baixo, você vai pagar mais caro. Então agora é o momento certo para você travar o seu preço do boi e do milho. Também houve altas em Mato Grosso e no Paraná. Já em Goiás e em São Paulo, as escalas de abate se alongaram. Explica para o pessoal o que é essa escala alongada. Imagina que a escala de abate é o quanto que o frigorífico tem de boi. Então, se é uma escala de 7 dias, é considerada já uma escala curta. Ou seja, se o frigorífico não comprar nada, ele tem 7 dias de abate de boi ali, pela média que ele está abatendo. Se ele tem 14 dias de escala de abate, significa que ele pode não comprar durante 14 dias e zerar o estoque de boi. E aí o que acontece? Ou seja, quanto menor a escala, significa que o preço tende a subir porque o frigorífico tem que comprar. Quanto maior a escala, o que aconteceu agora, a escala aumentou, significa que o frigorífico comprou muito e abateu pouco. Ou seja, ele tem mais bois parados lá, dessa forma ele não precisa comprar tanto quanto ele precisava quando a escala estava em 7 dias ali. Já em Tocantins e na Bahia, as escalas encurtaram. E no mercado futuro, os contratos recuaram. O vencimento de outubro caiu para R$ 323,60 por arroba. Olha aí, quem travou em 300... Qual é o nome? Agora eu esqueci o nome, que travou em 334. Você já tá ganhando R$ 9,00 por arroba aí, porque você travou junto comigo na hora certa. Agora eu esqueci o seu nome, aí você sabe quem que é. E agora nós temos o açúcar bruto encerrando a semana em queda. O contrato mais líquido recuou para 16 dólares e 44 cents por libra peso, baixa semanal de 1,17%.
Essa forte moagem do açúcar no Brasil e o mix açucareiro pressionaram todos esses preços para baixo. E como açúcar e etanol são muito parecidos, pelo menos o etanol de cana-de-açúcar, né? O etanol hidratado subiu. E em São Paulo, o litro voltou a se aproximar ali dos R$ 3,30. Caramba, com menos produtos disponíveis, as usinas ganharam poder de barganha. E agora no café, uma geada inesperada atingiu o Cerrado Mineiro, principalmente a região de Patrocínio. Esse impacto deve reduzir aí o potencial produtivo da safra 26-27. Isso faz com que os preços subam também, né? Quanto menos oferta, maior o preço. E os contratos futuros do algodão subiram. O vencimento de dezembro fechou a $67,54 por libra-peso, acumulando 94 pontos na semana. E o destaque em relação ao algodão foi que o relatório do WASDE, que é como se fosse o Ministério da Agricultura ali dos Estados Unidos, ele trouxe cortes na área plantada nos Estados Unidos de algodão. Nesse dia, o contrato chegou a subir 163 pontos, a maior alta desde maio. Caramba, pancada pra cima. E agora vamos para as notícias destaques na semana. Pronto, finalmente, vamos falar de notícia Vamos falar de mesmo. notícia. E falar de notícia, a gente fala de quem? Do Trump! Vamos lá. Vamos lá. Você viu também? Vamos falar um negócio. Você viu que o Banco do Brasil, isso aí acabou de sair. O Banco do Brasil foi lá e bloqueou as contas do Alexandre de Moraes. Bloqueou? Bloqueou as contas. Eu não vi, não. Tá aqui, ó. Vi aqui no meu WhatsApp. Tô te falando. Rapaz. Depois nós vamos falar disso aí. E ó, o tarifaço, agora voltando. Não falando de Alexandre de Moraes, até porque esse programa aqui não critica, Não fala nada fala sobre de Alexandre de ele. Moraes, não tem nenhuma relação com isso. Então a gente vai falar do Donald Trump, porque o Donald Trump não entende português, né? O tarifaço do Trump trava aí o café e a carne no Brasil, né? A carne e o café eles continuaram ali com 50% a mais. E os importadores americanos vivem um impasse. Aqui é bem interessante. Desde que o Donald Trump impôs as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Já no café, os contratos praticamente pararam desde o início de agosto. O Brasil responde por 1/3 do café não torrado importado pelos Estados Unidos. O Vietnã surge como alternativa, só que qual que é a questão? O Vietnã ele produz o café robusta, tem o café arábica e o café robusta. O café robusta, aquele café é um pouco mais forte, sabe? O café arábica é o cafezinho mais Aquele que a gente gosta. E aí o que acontece? O Vietnã ele é um dos maiores produtores do mundo, ele é o maior produtor do mundo em café robusta, mas a arábica ele produz quase nem 1 milhão de toneladas ele produz. Agora robusta, acho que, salvo engano, são 29 milhões de toneladas. Só que, ou seja, trocar um café arábica por um robusta não é trocar o mesmo café. É perder valor aí de mercado para os Estados Unidos. Até porque o robusta não substitui o arábica brasileiro, como o Edson disse, que é usado em blend de grandes redes como a Starbucks. É um e outro é outro. Um é um e outro é outro. Dois cafés, dois diferentes, é loucura. E a carne bovina, né, o impacto também foi muito grande. Em 2025, o Brasil se tornou o maior fornecedor dos Estados Unidos, com 27% da participação. E entre janeiro e maio, as compras de carne moída dobraram em relação ao ano anterior. Isso foi antes do tarifaço, né, até maio. O aumento foi impulsionado por uma seca histórica que reduziu o rebanho americano ao menor nível em 7 décadas. No total, as importações de carne dos Estados Unidos cresceram 34% em 2025. E aí, qual que é a grande questão para a gente entender essa notícia? Que a gente não está falando sobre o tarifaço, a gente está querendo dizer nessa notícia o quanto que isso pode ser um prejuízo pro Donald Trump. Por quê? Porque quando ele coloca uma tarifa de um grande exportador, que é o Brasil, que é os Estados Unidos importa muito, ele joga esse preço para quem? Para a população. Americana. Então a população vai pagar mais caro com carne. Se ela vai pagar mais caro, vai ter uma inflação maior. E aí, se essa inflação é maior, já está ficando maior ainda pelo fato de que está mandando todos os imigrantes para fora, imigrantes que faziam o serviço braçal, e isso pode gerar uma inflação alta e prejudicar o próprio governo do Donald Trump, né? E uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que lá é uma democracia. Então, se ele, apesar dele não poder se reeleger, se ele quiser indicar um sucessor, ele vai ter que agradar mais a população norte-americana. Ele precisa do apoio da população para poder reeleger um novo sucessor. E não tem nada que prejudique mais uma popularidade do que inflação. Então, um número muito bom de acompanhar é a inflação ali norte-americana, ou seja, quanto que está aumentando a inflação norte-americana, porque isso pode inclusive pressionar essa retirada das tarifas aí. Mas agora uma notícia boa, né? A Indonésia, que é o 4º país mais populoso do mundo, a gente esquece que é uma ilha lá, né? Um conjunto de ilhas, mas tem 283 milhões. É mais pessoas que no Brasil, que é 214, né? De habitantes. Então, a Indonésia, ela autorizou a importação de carne bovina brasileira, mas não, a carne ela já comprava, mas agora a carne com osso e também os miúdos ali, que são os produtos além da carne in natura. Então isso vai aumentar ainda mais a exportação brasileira. Por exemplo, em 2024, o país asiático comprou 4,2 bilhões de dólares em produtos do agro brasileiro, com destaque para açúcar, etanol, soja e fibras têxteis. E agora a carne bovina, não a carne bovina como um todo que já vendia, mas esses miúdos, né, e a carne com osso também entra nesse grupo.
E na África, a Argélia autorizou a importação de ovinos vivos, ovelhas, carneiros e cordeiros. A medida deve fortalecer a ovinocultura nas regiões norte e nordeste do Brasil. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no canal sensacional só sobre ovinocultura. Nossa, eu não sabia a diferença de cordeiro, carneiro, ovelha, tudo. Pô, esse episódio é muito bom aqui, ó. Depois você procura. Ah, você chegou até aqui, o que tem que fazer, né? Tem que Curtir, se inscrever, compartilhar. Fazer um comentário, falar de onde você é. Deixar claro pra gente o que vocês estão achando. Comentar o quanto que São Paulo é uma cidade ruim, só tem vagabundo roubando celular, fiquei sem documento, pô, acabou com a minha vida, assim, um celular acaba com a vida do cara, eu percebi isso. Nem no hotel podia entrar porque eu não sabia quem era eu, porque eu não tinha documento. Mas enfim, então, se você não gosta de São Paulo também, comenta aí qual foi a sua experiência, grande São Paulo aí. E agora nós temos a Cargill, que vai construir uma usina de etanol de milho em Goiás. Isso é bom, hein? Isso é notícia boa, compadre. Isso é para alegrar o domingão. E falando de biocombustíveis, a Cargill Bioenergia vai construir uma nova usina de etanol de milho em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Essa unidade ela vai ser integrada à usina de cana que já existe ali na cidade, né? E esse modelo é o mesmo da planta de Quirinópolis também, em Goiás. Então, um abraço aí pro piloto ali, ó, meu amigo de Quirinópolis, ali, o pai dele. E lá em Quirinópolis, né, onde a empresa ela já produz etanol a partir de cana de milho. E o que desenvolveu Quirinópolis foi isso aí. Foi isso aí, né? O anúncio vem meses após a Cargill assumir o controle da SJC Bioenergia, quando comprou 50% de participação. O movimento reflete a rápida expansão do etanol de milho no Brasil. Tem vídeo sobre isso no canal também, o Edson explicando como é que é o etanol de milho, explicando toda a forma que ele é feito, né? E olha que aqui a gente também consegue entender essa precificação do milho, porque em 2017 o etanol de milho ele representava 1% de toda a produção nacional. Hoje já é 20%, ou seja, em 7 anos ficou 20 vezes maior a produção. E tem muita coisa que mostra que pode ser muito maior. Se a gente tem tanta demanda, ou seja, essa usina vai comprar quantos milhos? Quantas sacas de milho? Vai comprar muito. Então você tem um aumento da demanda. E assim todo mundo acha que com esse aumento da demanda, o preço vai disparar, vai subir, porque vai precisar de milho. Só que por outro lado, a safra Brasil e a safra Estados Unidos, que são as maiores safras do mundo, foram recordes e estão continuando a ser recorde. Ou seja, a oferta também está aumentando. E a oferta faz o preço abaixar, porque é muito mais milho no mercado. Ou seja, o milho está num cabo de guerra onde está tendo uma força gigantesca para um lado e uma força gigantesca para o outro. E quando o mercado forçar um pouquinho de um lado, ou o milho vai estourar lá em cima ou o milho vai estourar lá embaixo. Então trave o seu milho, me escute. Depois, finja que travou, que depois quando dá merda, quando o preço foi, seja você que vai vender o seu milho e cair o preço, ou seja você que vai comprar o seu milho para confinamento e agora o preço vai lá em cima e aí tira a margem da sua pecuária, converse com a gente aqui na UVP, faça uma simulação e entenda como que você consegue se proteger disso, porque depois que dá ruim, vem todo mundo bater aqui na porta, vem todo mundo querendo travar a rede no momento que já deu, que a vaca já foi embora. Já não tá na hora de travar a rede mais. Então, essas notícias, elas são muito importantes para vocês entenderem todo esse cenário de mercado. Tem gente puxando para aumento de preço, tem gente puxando para queda de preço. Alguém vai ganhar. Então fique esperto com isso aí. E com a nova unidade da Cargill em Cachoeira Dourada ganha relevância no mapa da bioenergia, gera empregos e reforça o Brasil como potência em energia limpa. Então, parabéns aí para quem conseguiu fazer isso. A Cargill é uma grande empresa. Tem um vídeo, inclusive, aqui sobre a história da Cargill, que a família Cargill, e aí você entende como que os Estados Unidos desenvolveu muito parecido com o Brasil nesse vídeo também. Então pesquisa aqui. A UVP Agro, Cargill, alguma coisa assim vai aparecer. Dificilmente vocês vão ver, vai ter algo que não vai ter no canal. Aqui. A gente tá soltando muito vídeo aqui, né? Inclusive tem que gravar os seus também. Tem que ir lá pra casa gravar os meus. E vai ter um vlog de pescaria aqui para vocês entenderem quão bom é o pessoal aqui na pescaria. Porque aí, gravando não tem como mentir, né, Lucas? Aí fica mais difícil, né? Aí fica difícil. E a outra notícia que a gente traz aqui, né, é sobre a fusão BRF-Marfrig. A gente quase não fala disso. É o 15º capítulo dessa novela, né? Que então, é adiada novamente. O que aconteceu? O CAD, né, ele tem esse direito, ele suspendeu mais uma vez o julgamento da fusão BRF e Marfrig. E apesar do adiamento, já existe maioria pela aprovação. 4 conselheiros votaram a favor. O único voto pendente é o de Carlos Jacques, que pediu vista. E ele não votou contra, ele só falou assim, quero ver o processo. Vista, só pra travar, vista. Só pra dar aquela travadinha. É aquele desembargador que olha e fala assim, não, tá correndo muito rápido, deixa eu dar uma olhada nesse, deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui. Não li direito. O ponto mais sensível é a participação do Fundo Soberano Saudita Salic, acionista da BRF e também da Minerva Foods, concorrente direta da Marfrig. Aí não faz sentido nenhum, é tudo da mesma coisa. Vocês acham que
Marfrig é uma coisa, que BRF é outra e que a Minerva é tudo a mesma coisa. Tudo tem fundo atrás que tá comprando igual. A BRF, mais de 50% já é da Marfrig. A Marfrig está comprando o restante. Quem manda na BRF é a Marfrig. Mas é uma enrolação pra isso aí. É uma enrolação pra essa fusão. Todo mundo já sabe, é o mesmo grupo. Só existe o mesmo grupo, porra. E justamente por isso, os concorrentes alegam que a fusão pode reduzir a concorrência e dar influência excessiva ao fundo saudita. Que concorrência que existe em frigorífico? Fala aí, qual concorrência que existe em frigorífico? Ah, não vou vender. Eu vou vender pra quem? Pra quem? Qual que é as 100 empresas de frigorífico que a gente tem? Ah, nossa senhora. E aí o presidente, né, interino do CAD, o Gustavo Augusto, aprovou a operação, mas com restrição, que é impedir que o Salic exerça direitos políticos na nova empresa, ou seja, comande os direitos ali. A fusão cria uma gigante global da proteína animal, com faturamento superior a 100 bilhões de reais e forte presença nos mercados de aves, suínos e bovinos. Então é isso, mais uma novela aí da BRF Marfrig. A gente já falou aqui 1000 vezes que já é o mesmo grupo. A BRF já foi comprada pela Marfrig em 2021 e 2023. 2023 já comprou mais de 50%. Então essa é uma novela aí que você vai acompanhar essas notícias. Sempre que aparecer alguma notícia disso, você nem olha no olho. Que é só pra tirar o seu tempo. Porque, cara, não faz sentido. Já vai acontecer e não vai mudar em nada porque já é o mesmo grupo. Já existe esse controle de preço aí. Se não existisse, você acha que existe uma concorrência. A Marfrig é baixando, a BRF é baixando. Não existe isso, não. É pra bobo ver. Pra inglês ver. O CAD aí tá provando o quê com isso aí? Turma, e esse foi mais um Giro do Agro. Espero que vocês estejam fazendo o quê no domingão? Tomando uma cervejinha, assando uma carne com a família e aproveitando esse domingo maravilhoso que eu espero que o giro saia na hora certa dessa vez. Ó, e se eu encontrar o cara que passou de moto e pegou meu celular, cara, eu vou pegar você na pancada. Meu corpo é uma arma branca, lembra disso. Porra. Beijo pra vocês. Nunca vão pra São Paulo.